Boa noite na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, irmãos e amigos. Quem nos cumprimenta é o pastor Faustino e a irmã Sandra. Nesta noite vamos fazer uma reflexão sobre o tema, o Cordeiro de Deus. A Escritura Sagrada do Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 29, está escrito a seguinte leitura: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, se referindo a Jesus, vendo Jesus passar, João Batista disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nosso tema é Cordeiro de Deus. Usaremos como leitura de apoio o Salmo 23, que é um salmo conhecido de todas as pessoas, praticamente todo brasileiro. Temos cerca de 99% de cristãos no Brasil, com cerca de 1% de ateus. E às vezes até os ateus leem a Bíblia para contestá-la. Então, o Salmo 23 é um dos textos sagrados mais conhecidos no mundo inteiro. E a leitura diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A ideia aqui é que Davi, que era um pastor de ovelha profissional, cuidava do seu rebanho de forma que não lhe faltasse água, não lhe faltasse pasto e não lhe faltasse abrigo, curral, aprisco. Então ele, crendo no Deus dos exércitos, Deus dos céus, ele se comparou à ovelha e colocou a Deus no lugar de pastor. E no momento de felicidade, de adoração e louvor, ele canta esse salmo dizendo: O Senhor dos exércitos, o Deus grandioso, o Deus que criou o universo, o Deus que criou a raça humana com o coroamento da sua criação, é o meu pastor. E a comparação aqui é que, como eu me esforço para cuidar bem das minhas ovelhas, sendo eu homem ilimitado, fraco, o Deus dos céus é o meu pastor. Ele cuidará de mim, a tal ponto que nada venha me faltar. Queridos irmãos ouvintes, quando lemos esse salmo, vem a razão que não vamos ter problemas, não vamos ter doenças, não vamos ter aflições, não vamos ter conflitos, não vamos ter inimigos e não vamos ter necessidades. Na verdade, a ideia não é essa. A ideia de ter a Deus, a Jesus Cristo, como nosso pastor, é que Ele nos assistirá em nossas necessidades. Ele nos abençoará em nossas aflições. E ele canta: Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Ele quer dizer que Deus vai preparar alimento, o pão de cada dia necessário para a sua vida, e vai fazer com que ele beba águas tranquilamente. As ovelhas não bebiam em águas correntes, pois a ovelha não tem senso de defesa. E o pastor tinha que preparar com pedra uma pequena represa, deixava a água ficar limpa e serena para que as ovelhas bebessem com segurança e com tranquilidade. Refrigera minha alma e guia pela vereda da justiça por amor do teu nome. Essa ideia de refrigerar é que o pastor levava sempre consigo um cantil d'água. E quando na insolação do dia, quando a temperatura chegava no momento mais quente, ele precisava ver a ovelha que estivesse ofegante, e com o cantil ele passava água no seu lombo, um pouquinho d'água em sua cabeça. Isso é refrigerar. Sabe, naquele momento que você se sente só, abandonado, parece que os amigos te esqueceram, os familiares não se importam contigo. É nesse momento que você sente um refrigério, sente uma calmaria que não é natural. É sobrenatural porque é a presença de Deus te assistindo, te refrigerando. É isso que ele fala: refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Guia é conduzir, é nos orientar pelas verdades bíblicas, pela justiça bíblica, e ele fala pelo amor do teu nome. Deus promete nos abençoar.
O salmista diz: pelo amor do nome dele, ele nos guia pelas veredas da justiça, nos guardando dos nossos pecados e falhas. É verdade que nós temos que nos esforçar para pecar menos. Não há ninguém que não peque. Todo homem peca. E uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que procura pautar a sua Bíblia nas Escrituras Sagradas, ela pode até ser regenerada, mas não deixa de ser pecadora. Pois entre os homens mortais não há alguém que não peque, e não há alguém que não possa superar o pecado, crendo em Deus, como diz aqui o salmista: refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Quer dizer, me afaste dos caminhos tortos, da falsidade, da deslealdade, da maldade, das imoralidades, da criminalidade. Ele acrescenta: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele falava de uma situação literal, era Vale da Sombra da Morte, era uma região que ligava o Mar Morto a Jerusalém, era uma caverna entre os montes, e entre as pedras daquele vale se escondiam os salteadores ladrões para assaltar e matar os viajantes que por ali passassem, de forma que as pessoas formavam caravana para atravessar aquele vale. Ele quer dizer que no momento de perigos, às vezes na doença, na solidão, na dor, no câncer, sabe? Também no Covid, por muitos familiares nossos contraíram o Covid, muitas pessoas da igreja contraíram o Covid e muitos se curaram. Temos mais de 5 milhões de pessoas que foram curadas do Covid e, independentemente da religião delas, Deus as abençoou, pois é isso. Ainda que eu andasse, Covid é vale de sombra da morte, pois tem gerado muitas mortes, no Brasil cerca de 160 mil mortes, e tem ceifado vidas inocentes, vidas boas, pessoas jovens, pessoas idosas, mas aqueles que partiram crendo em Deus têm a esperança da ressurreição. De alguma maneira, aqui pode fazer uma ponte com o vale de sombra da morte, que é o perigo da morte física, e o vale de sombra da morte, que é o perigo de morte espiritual, que é o afastamento definitivo da presença de Deus. O salmista acrescenta nesse salmo. Veja que nós fazemos uma leitura, às vezes meio superficial, e ele canta e conta aqui essa relação entre pastor e ovelha, ou entre ovelha e pastor. Se o nosso tema é o Cordeiro de Deus, ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me perante mim da presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Temos uma ideia aqui muito chave, é que o pastor tinha normalmente um cordeiro guia. Um cordeiro guia que era criado com ele, às vezes o cordeiro rejeitado, ou um cordeiro que a mãe morreu em algum acidente, e esse cordeirinho adotado pelo pastor tinha uma sinetinha de ouro ou de metal colocada em seus pescoços. Ele dormia aos pés do pastor e era como um cão de guarda, sentia o cheiro do pastor. E quando uma ovelha se perdia no precipício, ao entardecer, que o pastor contava todas as ovelhas, faltasse uma, 2 ovelhas, ele pegava o cordeiro guia e o soltava e ia atrás da ovelha perdida, da ovelha ferida. E o cordeirinho farejava a ovelha e corria em direção a ela. E o pastor não fareja, mas o pastor ouvia a sinetinha tocando e o pastor corria na direção da sinetinha por onde ia o cordeirinho guia. E muitas ovelhas caíram no precipício e não conseguiam sair de um buraco, ou era coada pelo animal, ou era picado por um animal peçonhento. E o pastor corria. Quando a sinetinha tocava num lugar, o pastor entendia que a ovelha perdida estava naquele local. Muitas vezes ela estava caída no precipício, talvez com insolação. E quando ele fala a vara é uma arma de ataque. É uma haste com cerca de 60 centímetros de altura, que era uma arma para atacar lobos e leões que viessem devorar o rebanho, predadores. E o cajado é uma haste com cerca de
1,20 m de altura, e tem a parte curvada como de um guarda-chuva, que é a arma de salvação. Quando encontrava a ovelhinha ferida, desmaiada ou machucada, ele a içava pelo lombo, a trazia no seu braço, via que se tinha ferida, ele passava azeite na ferida, passava água em sua cabecinha e em seu lombo, não jogava água para não ter um choque térmico, colocava em seus ombros e a trazia para o aprisco. E esse cordeiro guia, que era o meio de salvação da ovelhinha perdida. Quando o profeta fala o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é esse cordeiro que Deus enviou para nos encontrar em nosso leito de aflição, em nosso esconderijo de tristeza. Muitas pessoas viúvas que vivem solitárias, muitos filhos órfãos que perderam seus pais, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas de quarentena, há muito tempo que não veio os seus entes queridos. É para você que Jesus é este cordeiro guia, que vai te visitar em momentos mais agudos da sua dor, da sua angústia, da sua tristeza e da sua solidão. E ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara não é para bater em ovelha, porque a ovelha normalmente é um animal dócil. Vara é para proteger as ovelhas. O cajado não é para bater. Você fala, o pastor desceu o cajado. Não é nesse sentido de dar bronca nem aprender. O cajado é uma arma de salvação para içar a ovelha quando estiver em precipício e trazê-la ao aprisco com segurança. É por isso que quando a ovelha viu o pastor armado de vara e de cajado, ele ficava consolado, porque ele sabia que naquela vara tinha um meio de afugentar os inimigos, naquele cajado um meio de salvar a ovelhinha se ela caísse em algum precipício ou estivesse em algum perigo. Prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Inimigos aqui não é pessoas, nem são demônios, nem macumba, nem nada. Os inimigos aqui são os espinhos, animais peçonhentos, cobra, lacraias e percevejo e outros animais que podem ferir e matar a ovelha. E relvas daninas, venenosas. O pastor, antes de levar o rebanho para um pasto, 3 dias antes ele ia fazer uma varredura no pasto, ver se tinha relvas daninas, e eles as arrancavam e queimavam, ver se tinha cobras que afugentassem, e ele queimava essas ervas daninas e preparava o pasto para que as ovelhas fossem com segurança pastar. Essa é a mesa preparada para nós diante dos nossos inimigos. Os inimigos quem eram? Os inimigos eram os espinhos, animais peçonhentos e relvas daninas. Quem são os inimigos do ser humano hoje? Os inimigos é a fome. Os inimigos são as doenças sociais, como a falta de moradia, falta de saneamento básico, falta de uma casa própria, falta de roupa, falta de transporte, falta de assistência na área médica, na área da saúde. Esses são os inimigos. Mas você que tem confiança em Deus, que tem a Jesus, ou que queira aceitar Jesus como cordeiro guia, ele pode nos assistir em nossas necessidades e aflições, usando muitas vezes mãos amigas para nos ajudar. Poderemos cantar juntamente com o profeta Davi nesse salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a senhora viúva que sente solidão, nesta noite de sábado, chegando ao Natal, vai se lembrar dos seus entes queridos que partiram, vai se lembrar dos seus entes queridos que estão distantes, vai se lembrar, sabe, dos momentos bondosos, momentos de sucesso do passado. E o bem que teve no passado vai lhe trazer angústia por aquilo que não tem. As maravilhosas companhias, quando a casa estava cheia, todos os filhos e netos em volta da mesa, e hoje na sua solidão, você se entristece daquele que já teve e não tem mais. Mas vamos nos consolar, porque o Espírito Santo nos assiste sempre e nunca vai embora.
O marido fica doente, falece e vai embora. A esposa fica doente, falece e vai embora. O filho se forma e vai para outro estado, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão e vai embora. Mas sabe, o Espírito Santo, Cordeiro de Deus, não nos deixa nunca. Ele é um assistente contínuo. Você pode cantar então, agora nessa tua tristeza. Quero finalizar esta reflexão com uma breve oração. Onde você estiver, ore conosco agora. Senhor Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro de Deus que confortas e consolas as viúvas, os órfãos, os desempregados, os socialmente abandonados, aqueles que estão no leito de dor e sofrem nesse instante, Senhor, uma solidão enorme, uma solidão dilacerante, sem ter esperança de rever os seus filhos que partiram, os seus filhos que viajaram. Mas Tu és um assistente, um consolador, que não te ausentas nunca. Agora, Senhor, visita esta senhora viúva, este irmão na sua solidão, essa pessoa internada, mesmo em estado de coma no hospital, os familiares angustiados por ele, querido que partiu, ou por aquele que foi internado. E agora, Senhor, que os hospitais voltam a atender as cirurgias seletivas, abençoe aos médicos, abençoe aos enfermeiros, abençoe aos pacientes. Senhor, abençoe o nosso Brasil. Abençoai, Senhor Deus, os campos para que produzam grãos, para que haja abundância nas mesas. Faça baixar essa carestia dos alimentos, para que os pobres, os mais desfavorecidos, possam comprar a sua cesta básica e que não falte alimento, não falte o óleo, não falte o sal, não falte os alimentos básicos na mesa de todos os trabalhadores, especialmente das classes mais desfavorecidas. Senhor, Tu és o nosso pastor. Venha prover o necessário para a nossa manutenção, para que possamos cantar novamente. O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, é o meu pastor e nada me faltará. Amém.